De volta numa conversa de peso com a doutora Silvia Regina Becker Pinto. Me provocava antes de nós irmos para o nosso intervalo, doutora. Então, pobre e preto já tem um braço do Estado mais forte sobre ele? Existe no meio jurídico uma corrente de juristas que sustenta o crime como produto da desigualdade social, né? De pano de fundo que nós vamos ter aí nessa tua pergunta, o problema do preconceito, né? E o problema da desigualdade, ausência de isonomia. Eu não me movo assim. Para mim, tanto faz ser preto, ser branco, ser pobre, ser rico. Se tu, por exemplo, olhares nos jornais de Caxias e entrar na Folha de Caxias do Sul ou entrar no Jornal Pioneiro, por exemplo, vai ver lá estampado um médico que foi condenado pelas minhas mãos, médico, mas ainda traumatologia. É exceção, né, doutora? Ela é exceção. Eu não me movo assim. Mas nós não podemos também ignorar que existe preconceito. Uma cidade de europeus, de ascendência europeia, como é Caxias, eu não tenho dúvidas que a maior parte dos seus réus nós estamos, por exemplo... São pardos ou negros. Não. Isso é um equívoco. A maioria dos réus não são pardos e não são negros. A senhora está botando na cadeia gente que é branco, caucasiano, isso, e que tem condições não são melhores econômicas. Pode, por exemplo, onde a densidade demográfica é formada pela maioria negra, Bahia, que lá seja, mas aqui no Rio Grande do Sul não. A maioria dos réus que eu levo a júri não é negro, né? Agora, é pobre porque a maioria é pobre. Né? A maioria das pessoas são pobres, ou pelo menos... não tem um padrão social e não tem um padrão cultural. Eu acho que o problema está não tanto na cor, não tanto na condição social, mas na condição cultural, né? Na questão cultural. Eu acho que nós só vamos poder falar em minimizar essas duas questões na questão cultural, inclusive em relação ao preconceito. Quando a gente fala em questão cultural, e a gente pensa nas religiões pentecostais, elas são importantes reguladores sociais ou a gente continua tendo o direito como o mais importante regulador? A liberdade religiosa, né? Eu acho que isso é um tema para um outro programa, né? Mas eu acho que por detrás dessa ideia de liberdade religiosa e também por detrás da imunidade tributária dos templos, né, eu acho que tem uma objetividade jurídica velada aí atrás, que é a contenção de massas. Esta é a minha opinião. Né? Então funciona como uma regulação social. Ela funciona como uma regulação social. Né? A senhora tem enfrentado... Porque as pessoas, assim, dentro da ideia cristã, não estou dizendo católica, nem apostólica, nem evangélica, estou dizendo da ideia de cristã, de humildade, a ideia que está por detrás de que o dinheiro, a ganância são pecados, a ideia do pecado, tudo isso é uma forte, é uma ideia, é uma linha, uma ideologia de contenção. Tem enfrentado em Caxias, talvez uma projeção como não tinhas antes na carreira, mesmo sendo a caçadora de políticos, né? Mas lá casos de monta nacional, de repercussão. Sim. Eu lembro de um mês que foram 2 aparições no Fantástico de expressão lá. Isso. O caso da vovó Carabina talvez tenha sido aquela mais afeita a todos nós. Né? Isso, sabes que ela morreu, né? Depois ela morreu, ela faleceu queimada, né? Ela faleceu num incêndio provocado por velas. Ela era muito católica, foi dormir e ela não morreu queimada, ela morreu com inalação asfixia. Pois é, aquele caso lá teve repercussão, inclusive porque aconteceu uma situação que depois no curso do processo, no curso da tramitação do inquérito, não do processo, eu tomei conhecimento de uma mídia que o áudio não tinha sido recuperado e que mostrava o exato momento da vovó dando os tiros. Por quê? Porque a polícia suspeitou em um determinado momento que não tinha sido a vovó Hoffmann, a Pra Hoffmann, que tinha matado o Nadal, o cachorrão. Mas foi ela. As câmeras de vigilância firmaram... Mas antes de tu saberes disso, já tinha isentado ela, dizendo, não vou levar ela para o júri. Não vou levar ela a júri. Foi uma decisão polêmica. Né? Foi uma decisão polêmica, mas até tinha uma linha de excesso. Até tinha uma linha que poderia trabalhar de excesso na legítima defesa, porque ela
Não sei se tu te recorda, ela dá um tiro assim, toma, mais um, mais um, mais um. Fulminou, rapaz. Ela fulminou ele, né? Mas assim, ó, as circunstâncias peculiares, e havia também uma dúvida que pairava na cidade, não para mim, eu nunca tive dúvida. Havia uma dúvida que pairava assim na comunidade se tinha sido realmente ela que tinha dado esse tiro ou se teria sido um neto dela, né? E aí, quando eu arquivei, né, eu disse, olha, o negócio é o seguinte, ó, quem agiu, se é que suspeitam que seja outro, para mim, quem agiu ali, agiu em legítima defesa. E dadas as circunstâncias, não se pode medir o excesso com uma régua, né? E logo em seguida me veio às mãos a mídia, que mostra efetivamente que era a avó, mostra toda a chegada, ele tentando pular. E então colocou uma pá de cal ali. Um outro caso polêmico que a senhora enfrenta, 2 casos muito polêmicos, foi o pulinho de vara e a prisão de um defensor público, né? A prisão do defensor público foi um inquérito que eu instaurei, que eu comecei a receber cartas denunciando, presos reclamando que tinham que pagar pagar para ter um serviço que o Estado já paga. Exatamente, pagar para ter um serviço que o Estado já paga. E acho que dava uma certa prioridade, né? O resto andava num ritmo e o que pagava acho que andava em outro. Não sei, porque depois essa eu fiquei... malandragem que era o pulinho de vara? O pulinho de vara era... Nós tínhamos, assim, duas varas criminais. Uma delas titulada por uma juíza bem severa nos seus entendimentos e outra titulada por uma juíza bem liberal nos seus posicionamentos. Soltava todo mundo, né? E o que acontece? O marido de uma dessas juízas, que eu não vou citar o nome, era advogado na comarca, então eles estabeleceram com um outro advogado uma situação que ele atravessava uma procuração, aquilo acarretava o impedimento dessa juíza que estava com o processo e acabava parando lá na vara da outra juíza, na vara que tinha posicionamentos mais liberais, e aí a expectativa de soltura era muito maior. E com isso estava mais ou menos industrializado. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça autorizava, claro que não sabia que a prática era industrializada, né? O que ela era, assim, justamente para provocar a alteração da jurisdição. Na verdade, o Tribunal de Justiça autorizava administrativamente que, quando este advogado, que era marido da juíza, se habilitasse em algum processo, esta passasse o processo para aquela outra, mais liberal, mediante compensação, para que nenhuma ficasse sem mais, sem menos. Não acho que tivesse aí nenhuma irregularidade das duas juízas. Não, só tinha um posicionamento diferente. Mas era o jeitinho aquele de atravessar e chegar numa situação mais fácil, né, com uma probabilidade de uma absolvição muito maior. É isso. Uma grande safadeza. Uma grande safadeza. E aí outra safadeza foi a descoberta dos presos que planejavam explodir o albergue de Caxias. Isso sim, porque durante muito tempo eu fui, além de titular da primeira promotoria, da 4ª Promotoria Criminal e substituta da primeira, eu fui também substituta da 3ª. E ali eu instaurei o que ano passado se brigou muito por causa disso, a investigação por parte do Ministério Público. Eu instaurei várias investigações criminais, várias, e contava com o apoio da Brigada Militar. E numa das escutas, um dos expedientes que eu estava investigando lá pelas tantas, sabe aquelas coisas que caem assim, né? Atravessou ligações entre presos, inclusive mídias, né, noticiando que havia um dos presos que tinha engendrado explodir o albergue municipal e também ameaçando outros presos que não aderiram subjetivamente e objetivamente àquela conduta. E como alguns presos deram para trás, eles conseguiram queimar só parte do presídio. E aí, na sequência dos áudios, mostravam que eles estavam engendrando complementar aquela manobra que eles não tinham levado a efeito, pelo menos não com 100% de acerto na primeira oportunidade. E aí, o que nós fizemos? Quando a gente soube que eles estavam manobrando, tinham comprado combustível e iam queimar o albergue, de madrugada, com uma força-tarefa do POI, do GRUD, na época tinha o GRUD, e da Patrese, e de todo o comando da Brigada Militar, e também em ajuste com o próprio Judiciário, porque tinha que remanejar presos, né?
com o próprio judiciário e também com a vara das execuções, porque tinha que pegar aqueles presos e botar para outros lugares, outras penitenciárias em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, à meia-noite tal, nós invadimos o presídio lá e fizemos uma limpa, tiramos todo mundo de lá e transferimos 50 presos, frustrando assim o objetivo deles, porque o que eles queriam? Tornar inviável a permanência no albergue para que todos eles recebessem prisão domiciliar. De inteligência que só foi possível graças a essa isso, poder a de investigação do Ministério Público. Talvez entre centenas de condenações que fizeste lá, talvez a que tenha te dado maior satisfação foi o caso Iores. Sim, esse caso foi um triplo homicídio que ocorreu no dia 24 de janeiro de 2012. Foi na casa de um empresário. Foram mortos ele, o menino dele e um amiguinho que estava no lugar errado, na hora errada. Por que esse caso me chama atenção? Me chama atenção por várias circunstâncias, mas uma das circunstâncias que mais me marcaram nesse caso é que a casa tinha câmeras de vigilância. E o momento exato em que eles estão matando esse menino ficou gravado pela mídia. Então, se hoje a mãe quiser ver o filho sendo morto, ela pode ver o filho sendo morto. E como essa mídia fazia parte do processo, no momento de expor ao tribunal do júri a tese da acusação do triplo homicídio, triplamente qualificado, eu me vali dessa mídia e coloquei, todo mundo que estava presente pôde ver, assim, ali a cena cruel deles assassinando cruelmente por asfixia uma criança, de uma criança de 13 anos de idade. Rendeu uma condenação de 67 anos. 67 anos. Esse, sinceramente, é um caso muito emblemático, porque a hora que eu terminei de fazer a minha exposição em plenário, claro que a gente sempre se coloca de coração dentro de uma causa, mas essa eu me envolvi sobremodo. A hora que eu terminei a exposição de plenário, eu fui para o corredor dos fundos, chamei uma policial que estava guarnecendo o fórum, que é a Shirley Miranda, abracei ela e desabei e chorei. E tem mais um detalhe, o próprio defensor público que fez a defesa de um deles, depois que fez, porque cumpre um dever constitucional, não existe processo penal sem defesa, todo processo penal sem defesa é nulo, a pessoa precisa, por mais acelerada, por mais marginal que seja, ela precisa ser defendida, e não só formalmente, ela precisa ser materialmente, efetivamente, plenamente defendida, porque senão não existe processo penal válido. Ele tinha que fazer isso por dever de ofício, terminou o júri, foi lá se somar a mim e choramos todos juntos pela situação que tivemos que enfrentar. Esse alívio só não foi maior do que a notícia que a senhora teve recentemente, né? Tu estás falando da minha absolvição. Da absolvição. Não é nem Sempre acreditou que existiria, né? Porque podia ter transacionado no meio do processo. Isso. Uma questão muito polêmica em Novo Hamburgo naquele momento, quando ela aconteceu, que te levou a Caxias do Sul, né? Sim, me criou uma situação de ausência total de ambiente para permanecer aqui na promotoria de Novo Hamburgo, né? Me criou também um constrangimento natural daquela situação. Eu sempre tive a absoluta convicção de não ter agido de nenhuma forma errado. E eu consegui a permuta com uma colega de lá, com a colega que estava no júri de lá. Fui para Caxias, hoje até muito feliz eu sou em Caxias com a atuação que eu tenho lá, mas no início não foi exatamente fácil, né? E sobrevieram o processo administrativo, que eu tenho agora uma ação judicial visando a sua desconstituição, veio também a ação penal, que eu sempre achei um absurdo. Era absurda aquela ação penal contra mim, mas ela teve um trânsito fácil, inexplicável, inclusive com recebimento da denúncia por parte do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Acho que isso em muito se deve em face de uma pré-compreensão, de um pré-julgamento. Eu fui pré-julgada, né, por um ambiente político favorável, e fui pré-julgada na minha instituição e fui pré-julgada pelo Tribunal de Justiça, que aceitou sem mais essa denúncia. E agora eu recebi, durante esse mês de outubro, ontem foi publicado o acórdão que o Superior Tribunal de Justiça, que é a última instância para conhecer essa matéria, a unanimidade, através dos seus 5 ministros, com base no parecer do Ministério Público Federal, ou seja, dentro de um conceito
de que o Ministério Público é uno e indivisível, ele é o Ministério Público de todo o Brasil, embora exista circunstancialmente, pontualmente em cada estado. O próprio Ministério Público Federal deu a seguinte resposta: ela está sendo processada por uma ação penal que nunca deveria ter começado, porque o que ela praticou não é crime. Então, quando a imprensa diz assim, ela foi inocentada, não, eu não fui inocentada, porque inocentar é dizer se alguém é culpado ou inocente. O tribunal disse uma coisa muito melhor para mim: não havia crime. Nada mais justo, doutor. Nada mais justo. Isso foi assim um resgate, lavei a alma, um resgate para minha família toda, que sofreu muito e indevidamente por isso. Minha família injustamente, mas a gente sabe as motivações que levaram a isso. Então, para nós, assim, foi um mês extraordinário, uma notícia Natal antecipado ainda. É um Natal antecipado. Eu sempre tive... Natal de uma vida, na verdade. Inclusive de resgate de dignidade, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa correta, procurei sempre ser o mais correta possível, sou uma pessoa que cobra de mim muito. Quem te conhece sabe que mesmo diante dessa aflição, tu nunca baixou a cabeça. Nunca deixei, nunca desanimei, nunca deixei do meu objetivo, que é lutar e dedicar a minha vida profissional para as pessoas, não para o MP, não para uma instituição. Essa vida profissional está acabando e tem gente que esperando em casa lá. Vai viajar bastante? Eu tenho que pensar. Tem um puxando para trabalhar junto. Tem um puxando para trabalhar junto. Mas eu acho que o Fernando vai falar mais alto aí, no começo, pelo menos. Eu já ando meio cansada, sentindo um pouco o peso da idade, né? E também fico pensando se eu vou conseguir ficar longe dessa coisa que eu faço, considero que eu faço bem. E antes dessa decisão do tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, eu não pensava tanto, eu pensava em apressar a minha aposentadoria, né? Porque eu já dei a minha quarta parte para a sociedade e tal, mas depois essa decisão me deu um up, assim, que eu não sei se eu vou ficar querendo me afastar. A senhora que não é afeita a entorpecentes está inebriada pelo direito da doutora. Estou inebriada. Mas veja bem, antes nós estávamos falando da minha ação, 2 vezes eu tive a oportunidade de terminar com ela. Primeiro, eles me ofereceram a transação penal sem ter processo, sem ter nada. Eu disse: não, senhora, não é questão de pagar 5, 10, 15 cestas básicas. Eu não pago nenhuma porque eu não devo nada. Depois disso, oferecida a denúncia, veio a proposta de suspensão condicional do processo. Vamos lá, doutora, vamos fazer, porque a gente pode facilitar e modificar as condições. Eu disse: não é uma questão de modificar condições e nem de facilitar. É a íntima convicção de que eu não cometi crime nenhum. Eu não agi de forma nenhuma, eu não cometi crime nenhum. Então, se eu não cometi crime nenhum, eu não tenho que pagar nem um centavo e não tenho que ter medo do processo. Amém. Bem justo, bem na hora. Então agora eu fico pensando: será mesmo que eu quero me afastar da promotoria quando me aposentar? Não sei, eu tenho expulsória só no 70, né? Mas assim, eu já ando bastante cansada, acho que eu dei a quarta parte. Acho que chegando aí o prazo da minha aposentadoria, eu vou refletir bem carinhosamente sobre me dedicar um pouco mais para as pessoas que estão mais perto de mim e aquelas que me são mais caras. Esperando. Foi um grande prazer ter conversado contigo. Muito obrigada. Sobretudo nesse momento especial de vida. Muito obrigada. Hoje, num grande debate com a doutora Silvia Regina Becker Pinto. Continue agora com a programação da nossa TV NH e da nossa rede de comunidade de televisão.